bora parar com esse negócio de trabalhar muito e ganhar pouco, ou de ficar apertado. Mas deixa eu avisar, se você acha que eu vou dar uma dica aqui para você ganhar mais e acabar sendo demitido no outro dia, pode até sair do vídeo, porque esse vídeo é sobre princípios, sobre o caminho de como chegar lá, em ganhar mais, em sair do aperto. Tem gente que trabalha todos os dias e ganha pouco, que é ambicioso, mas vive no aperto, que sonha com a independência financeira, mas nem sabe o básico das leis do dinheiro. E hoje a gente vai estudar a história de uma mulher incrível. Uma mulher que, quando pequena, vestia saco de batata. Não estou brincando, é literalmente saco de batata, mas se tornou a primeira negra a se tornar uma bilionária americana. Vou te mostrar as regras que ela seguiu e como ela construiu esse império. Você vai aprender com a história dela, como eu tenho aprendido. Mas muito mais do que isso, eu vou te dar um caminho para você construir o seu próprio império, porque eu já estou fazendo o meu. E essa menina, ela nasceu numa zona rural e ela era muito pobre. Ela vestia saco de batata, como eu falei, feito pela própria avó. Quando ela fez 9 anos de idade, ela foi abusada sexualmente pela primeira vez por um primo. Depois, por um tio. Depois, abusada de novo, dessa vez por um amigo da família. Quando ela fez 13 anos, ela disse que isso bastava e fugiu de casa. Mas não acabou aí. Os problemas dela não acabaram aí. Quando ela fez 14 anos, ela engravidou e o bebê nasceu prematuro e morreu. Mas essa menina, ela prosperou e ficou bilionária. E se ela conseguiu, você também consegue. Ela construiu um império de mídia avaliado em bilhões e bilhões de dólares. Claro que você sabe que eu estou falando de Oprah Winfrey. Isso não é novidade, mas novidade é como ela aplicou o que ela aplicou e como você também vai poder aplicar. Então, aos 17 anos de idade, ela ganhou uma bolsa de estudos para a Faculdade de Comunicação, lá em Nashville. E logo depois de estudar, se formar, ela conseguiu. E foi contratada aos 22 anos para uma emissora pequena lá em Baltimore para ser repórter e âncora. E ela foi contratada para ganhar pouco. Na verdade, poderia ser a primeira oportunidade de emprego dela e ela achar que ia ganhar muito, que ia se desenvolver, mas não foi bem assim. E talvez você consiga se conectar um pouco com a história dela, porque ela se esforçou bastante e estudou, mas ainda não estava ganhando o salário que queria, ainda vivia apertada. Mas não era só isso, acredite se quiser, podia ainda ficar pior. Poucos meses depois, a emissora tirou ela do ar, porque o chefe dela chegou para ela e disse que ela era inapropriada para a televisão, porque ela era muito emocional, ela chorava muito, ela se conectava demais com as histórias, ela ria alto, ela se envolvia com as pessoas que eram entrevistadas no programa dela. E isso não era o que a emissora queria. Mas também, para não demiti-la, porque o contrato ainda estava no início, eram poucos meses, eles colocaram ela para um programa menor, um programa de entrevistas menor ainda, que já estava caindo, um programa matinal que ninguém assistia. Naquela época, essa era a forma educada de acabar com a carreira de alguém, simplesmente diminuindo ela de posição. E talvez você já passou por algo semelhante. Você já tenha ouvido que você não é suficiente, ou que você não é bom, que você não é adequado, ou que não se encaixe no seu perfil. E infelizmente isso é muito corriqueiro. Mas eu quero já trazer um novo conceito para você. Isso é muito bem explicado pela teoria teto-barreira, que ela diz que você só chega onde você pode chegar. Por exemplo, se você acredita que um salário de 5 ou 10 mil é o suficiente para você, é nisso aí que você vai chegar. Você não vai chegar em muito mais do que isso. Ou que um carro ou uma casa de 100 mil, 150 mil é o suficiente, você vai se contentar com isso. O seu cérebro ele vai se projetar para isso. Ou até mesmo um patrimônio de 1 milhão ou 2 milhões, é aí que você vai ficar. Todas as suas mentalidades, todas as suas ações, os seus sentimentos, eles vão trabalhar para te colocar nesse patamar. Um grande exemplo disso é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele era bilionário e quebrou totalmente. Mas depois ele reascendeu ao posto de bilionário novamente. Claro que não foi só a mentalidade, mas a teoria teto-barreira mostra isso, que todos os seus sentimentos, as suas ações, o seu consciente e subconsciente, eles se moldam para você chegar exatamente no patamar que você acredita que é o suficiente ou que é bom. Mais do que isso, a neurociência fala a mesma coisa. Quando alguém está em autoridade e diz a você que, pô, você não é suficiente, que você não é bom, você pode acabar aceitando aquilo. E isso é natural. O que eu quero mostrar com isso? Por que eu quero trazer neurociência? Porque eu quero explicar o sequestro amidalar. Quando alguém chega para você e diz que você não é bem, que você não é bom, ou que você não é o suficiente, ou que você não está preparado, você muitas vezes pode tomar aquilo como uma ameaça. E é normal, é o que eu falei, é o sequestro amidalar. É quando a sua amígdala, ela toma a frente. Normalmente as suas decisões, elas são tomadas aqui na frente, pelo córtex pré-frontal. Mas a sua amígdala, ela é programada, ela é projetada para te proteger. Então ela entende que esse discurso que você ouviu, ele é uma ameaça. Então ela vai querer te proteger. O melhor é que você pode mudar isso. Pesquisadores da Universidade de Toronto, eles descobriram como hackear esse mecanismo do seu cérebro. Quando você se conecta nesse momento com algo que você realmente valoriza, você pode mudar isso. Como que pode ser assim? Quando você se depara com essa situação, se você pensa, não, mas eu sou um bom pai, uma boa mãe. Isso é o que você valoriza. Isso te conecta de novo ao seu
córtex pré-frontal. Isso melhora a sua capacidade de tomar decisões, de reagir. Ou que você fez uma boa faculdade, que você se formou, ou que você tem bons relacionamentos, que você é uma pessoa boa relacionada. Enfim, quando você se conecta com alguma coisa que você realmente valoriza, o seu córtex pré-frontal toma a frente de novo e você volta a tomar boas decisões, a colocar a sua cabeça no lugar. E aqui a história vai começando a ficar de verdade. Eu vou voltar para a Oprah. Ela não recuou, ela seguiu em frente porque ela sabia onde ela podia chegar. E eu vou te mostrar que parte da mentalidade que ela tinha que fez isso. Fique comigo. Vamos continuando. E aí a Oprah chegou naquele programa irrelevante lá de Baltimore e fez o que ela sabia fazer, o que ela era boa. Que era o quê? Ser completamente ela mesma. Ela mergulhou de cabeça nesse programa. E ela se permitiu se emocionar com as histórias, chorar com os convidados, ela ria alto, ela fazia pergunta que nenhum outro apresentador ia fazer porque era muito pessoal. E o que foi mais incrível é a forma como o público respondeu. A audiência aumentou, o programa disparou, nem a emissora entendeu nada do que estava acontecendo. E um programa que estava morrendo virou o mais assistido da cidade em questão de meses. Então, ela mesmo ganhando pouco e sendo rebaixada, ela tomou uma atitude diferente, que foi mergulhar de cabeça no que era boa, mergulhar de cabeça na atividade que ela se propôs a fazer. Mas como? Se conhecendo. E é isso que eu quero trazer para você. Se conhecer faz toda a diferença, principalmente na sua vida financeira. Aqui eu quero introduzir um conceito que é muito estudado pelos estudiosos de finanças. Eles dizem que tem 4 tipos de pessoas, melhor, 4 modelos financeiros. E esses modelos financeiros, eles normalmente são moldados desde que você é pequeno, com crenças que você ouve ou com atitudes que você vê. Eu vou explicar cada um deles. O primeiro é o de distância do dinheiro. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como o dinheiro é a raiz de todos os males, ou que os ricos são gananciosos, esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade que com muito dinheiro vem muita responsabilidade, muito trabalho. Então, isso pode ter moldado sua cabeça a querer ter distância do dinheiro, afastar do dinheiro e você inconscientemente tomar atitudes que afastam o dinheiro, que afastam os ganhos da sua vida. O segundo são os adoradores do dinheiro. São aquelas pessoas que adoram o dinheiro, que buscam dinheiro a qualquer custo, que fazem tudo pelo dinheiro e o pior, nunca é suficiente. Então, elas estão sempre buscando maiores ganhos. Se tem um salário de 5 mil, quer passar por 10 mil, por de 50 mil, por de 20 mil e nunca é suficiente. Sempre buscando aumentar com ganância, não com sabedoria. O terceiro são aqueles tipos de pessoas que entendem que o seu valor está na quantidade de dinheiro que elas têm. Ou pior ainda, na quantidade de dinheiro que elas parecem ter. E aí elas acabam gastando dinheiro com carrões, gastando dinheiro com coisas que não agregam valor a elas, simplesmente para mostrar, simplesmente para aparecer, porque elas literalmente acreditam que o valor delas está relacionado à quantidade de dinheiro que elas têm. E o quarto modelo de dinheiro, que talvez seja um dos mais comuns, são os guardiões do dinheiro, que é aquela pessoa que é conhecida como a mão de vaca, que é canguinha, que é casquinha, que não gasta dinheiro com nada. Esse é o quarto modelo de dinheiro. São aquelas pessoas que acreditam que toda a sua segurança, que todo o dinheiro, toda a sua vida depende do quanto ela tem. Ela não gasta dinheiro, não investe dinheiro, ela simplesmente acumula esse dinheiro. E esses são os 4 modelos de dinheiro. E é importante que você conheça eles para poder você entender qual padrão você tem seguido. Tem gente que não gosta de cafezinho, mas eu gosto. Enquanto eu tomo um cafezinho aqui, já deixa seu like, já seja generoso. Prometo que seu dedo não vai cair. Clica aí nesse botão assim, o joinha. Ele é o botão de legal, de curtir. Deixa o seu like e também se inscreva para não perder conteúdo como esse. Vou aqui tomar um café enquanto você deixa o seu like. Voltando, agora que você já deixou seu like, que você já se inscreveu, quero te mostrar como conhecer é importante. Até a Bíblia fala disso. Está lá em Romanos 12:3. Diz assim: não pensem de si mesmo mais do que convém, mas pensem com moderação. Olha o que a Bíblia está dizendo, que a gente deve ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Não pensar nem a mais nem a menos, mas mais do que isso, que nós devemos nos conhecer. Isso é tão importante que até um dos maiores pensadores da história falou a mesma coisa. Sócrates, que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, ele foi condenado por ensinar as pessoas a pensar por si própria. Ele dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo. O seu modelo financeiro, ele é extremamente importante, porque ele mostra a forma como você normalmente usa o dinheiro. Então eu quero trazer a você essa reflexão para que você escolha o modelo financeiro que você quer ter. Talvez seja um mix um do outro, ou melhor, que você equilibre as coisas e que mais do que isso, conhecendo o seu modelo financeiro, você possa usar o dinheiro da maneira como você acha mais adequada, não seja simplesmente guiado pelo que foi colocado na sua cabeça. E a segunda coisa que a Oprah fez, ou a segunda coisa que a gente pode aprender com essa atitude da Oprah, é que ela encarou esse problema como uma oportunidade. E muitas vezes, muitos podem achar que isso é simplesmente um papo de coach, mas não é isso. Ela exatamente pegou a ideia do problema, a ideia de,
eu fui rebaixada, eu fui jogada de escanteio, mas eu vou pegar isso e vou abraçar, vou usar como uma oportunidade, vou dar o melhor, vou fazer esse salário pequeno, esse status pequeno e vou transformar ele num status grande, em algo que realmente pode ser valorizado. E aí a Oprah vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai se tornando famosa. Na verdade, ela ganha o seu próprio programa em rede nacional, que é o The Oprah Winfrey Show. E aí, ela decide criar sua própria produtora. Anos depois, em 96, ela cria o Clube do Livro. Ela depois cria o The Oprah Magazine. Ela cria também a própria emissora de TV dela, que é a Oprah Winfrey Network. Isso em 2011. Claro, com o tempo. Mas ela foi construindo um inteiro ecossistema na área de comunicação. E isso mostra pra gente uma outra lição. Eu quero trazer uma lição para você sair do seu aperto financeiro, ajudar você a sair do seu aperto financeiro, que é entender a diferença de colocar o seu dinheiro em ativos ou em passivos. A importância de você investir, de você colocar o seu dinheiro mais em ativos do que passivos. E eu quero te dar um conceito rápido. Por exemplo, o seu carro. O seu carro, ele é um passivo, porque ele só tira dinheiro de você, a não ser que você use ele para fazer um Uber, 99 ou Lalamove, que ele produza, que ele faça dinheiro entrar no seu bolso. O seu apartamento, a mesma coisa. Talvez você tenha um apartamento e pague parcelas, não sei, mas se você usa o seu apartamento e só paga parcela, ele é um passivo seu. Não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que ele é um passivo, estou lhe explicando o conceito. Por isso que muitos ricos, eles preferem alugar do que pagar uma parcela. Eles pagam aluguel e pegam essa diferença da parcela e investem. Então, porque eles entendem que esse é um passivo que não vai gerar lucro para ele. Então, o que eu quero trazer para você é isso, essa ideia de investir o seu dinheiro em ativos e não em passivos. Mas eu não sou a melhor pessoa para explicar isso. Com certeza é Robert Kiyosaki e eu quero indicar o livro dele, que é esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito famoso. Ele é um clássico das finanças. Com certeza, nesse livro você vai aprender muito mais do que eu posso te ensinar aqui. Ele conta a história que ele teve dois pais, um pai que apoiava ele ou ensinava ele a trabalhar duro e outro pai que ensinava ele a investir dinheiro em ativos, mas melhor ele explicar a história dele do que eu contar aqui. Então, é dessa forma que ela construiu o império dela. E eu quero trazer para você também essa possibilidade de construir o seu próprio império, como de pouquinho em pouquinho colocando o dinheiro em ativos. Mas a gente ainda pode aprender muito mais com a história da Oprah. Ela foi a primeira mulher negra bilionária da história americana. Mas o que mais impressiona não é isso. É que em 2013 fizeram uma pesquisa que estimou que durante a sua carreira, Oprah fez mais de 22 mil milionários. Olha esse número. Pessoas que seguiram as recomendações dela de negócios, de livros, de projetos. Ela diretamente influenciou a vida de 22 mil pessoas a ponto de tornarem essas pessoas milionárias. Então ela não ficou só acumulando dinheiro para ela. Ela ficou rica distribuindo, produzindo riqueza. Ela ficou rica porque ela produziu valor real na vida das pessoas que chegavam até ela. Oprah entendia isso, entendia que ela não podia crescer sozinha, que para ficar rico você não só acumula, você também distribui. E esse é um dos propósitos desse canal. Eu quero te fazer crescer junto comigo. Eu tenho crescido e quero te trazer junto comigo. Então, deixe seu comentário que você quer vencer junto, que você quer vencer, que você quer evoluir. Enquanto você deixa seu comentário, eu vou tomar aqui mais um pouquinho. E talvez essa seja a lição mais contraintuitiva do dinheiro que você vai aprender hoje. Essa lição que diz que riqueza e generosidade, elas não são opostas, elas são consequência uma da outra. E a Oprah não é a única que entende isso. Bill Gates também, Manel, o jogador de futebol, tem vários e vários exemplos. Mas, ainda falando de Oprah, ela doou mais de 400 milhões de dólares. Não como estratégia, mas isso era consequência natural de quem ela era. De entender que riqueza e generosidade não andam separadas. Isso é interessante porque também tem na Bíblia. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Olha o que a Bíblia diz, que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor. E vai ser recompensado por quem? Vai ser recompensado pelo próprio Deus. Isso é muito incrível. E aí eu lembro de um milionário, um amigo meu. Uma vez eu perguntei a ele qual que era o segredo da riqueza dele. E ele disse que o segredo da riqueza dele era sempre pensar nos outros primeiro. E eu perguntei, mas como assim? Como é que você pensa nos outros primeiro? Ele me disse, todo dia eu acordo e penso no que os outros precisam comprar para que eu possa vender para eles. Aí não, né? E tirando a brincadeira à parte, quem entende profundamente o que o outro precisa vai sempre ter mercado, sempre. Então isso serve de lição até para você que quer montar o seu negócio. Foque o seu negócio no que os outros buscam, no que os outros precisam, em acrescentar valor à vida deles e com certeza o seu negócio vai prosperar muito mais. E para você que ficou no vídeo até o final, eu quero dar um bônus especial, porque você é diferenciado. Eu quero dar a você a estratégia que a Oprah seguiu para construir o império dela. Eu quero que você pause o vídeo e responda essas 4 perguntas. A primeira, qual a coisa que você faz naturalmente que as pessoas ao seu redor elogiam ou que pedem ajuda, ou que você se destaca? Não o que você acha que é bom, mas o que você, mesmo sem se esforçar, já se destaca. A Oprah,
era o dar o coração, era se identificar com as pessoas. A segunda pergunta, qual o problema real, concreto, que essa capacidade resolve para outras pessoas? A Oprah era não só se conectar, mas sentir empatia, acolher as pessoas. A terceira pergunta, quais são as 5 pessoas que mais se beneficiariam dessa qualidade se eu a desenvolvesse? E a quarta pergunta, qual a menor ação que eu posso tomar hoje na direção dessas 5 pessoas? 4 perguntas, 10 minutos. Uma ação. Oprah não construiu o império dela decidindo o que ela ia vender ou o que ela ia fazer, mas construiu o império dela sendo genuinamente quem ela era. E mais do que isso, seguindo as lições que nós aprendemos aqui hoje, que nós discutimos aqui hoje. Ela pegou o que ela era boa e foi influenciar a vida das pessoas. Você pode fazer o mesmo com o que você tem hoje, onde você está. Então eu quero te incentivar, te animar a responder essas 4 perguntas e partir para cima desse desafio, porque é assim que você pode estar no caminho para construir o seu império. Vou te contar ainda mais. Existe uma entrevista da Oprah que me marcou profundamente. Ela disse que por muito tempo ela achou que o maior obstáculo da vida dela era a pobreza, o abandono, o abuso, mas que décadas depois ela mudou de ideia. Ela disse que aquelas experiências ensinaram ela a sentir melhor, a sentir de verdade, a realmente se conhecer. E essa capacidade que ela teve de sentir foi que construiu a carreira dela desde Baltimore. E isso fez ela alavancar o império que ela tinha. Então a dor, os obstáculos não foram a destruição dela. Pelo contrário, foi um material de construção. Então por isso que eu disse que não é papo de coach você pegar a dificuldade e transformar em uma oportunidade. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei quais as dificuldades que você está enfrentando ou quais são os dilemas da sua vida. Mas o que eu sei é que a ciência, a filosofia, até a Bíblia, milênios de sabedoria humana, elas dizem uma coisa, que o que você viveu e o que você tem vivido não te desqualifica. Pelo contrário, é exatamente o que te qualifica. A questão é se você vai usar isso como desculpa para parar ou como combustível para construir. A Oprah, ela escolheu usar isso como combustível para construir e fez o império dela. Tem outro vídeo que eu gravei que disse as 2 únicas coisas que eu parei depois de estudar neurociência. Eu vou deixar ele aqui para você assistir. Também tem esse outro vídeo aqui, muito legal, que acho que te ajudaria bastante. Então, amplie seu mundo até que ele seja eterno. E fique comigo até o próximo vídeo, que ele também será excelente.